postagem no X, o ministro Gilmar Mendes, do MSTF, disse que a situação na Venezuela é preocupante. O texto foi publicado no dia da posse de Maduro. Aspas para o ministro Gilmar Mendes. Não é democrático um governo que se vale do aparato militar para perseguir e prender opositores. Tampouco são livres eleições sem transparência e marcadas por violência e autoritarismo. É fundamental que haja em toda a América do Sul um compromisso com a restauração e a manutenção da democracia. A todos nós, democratas, cabe repudiar quaisquer práticas autoritárias que remetam ao sombrio legado dos governos totalitários do século XX. Fecho aspas. Eu não sei mais o que dizer, professor Marcelo. Só fazer um coração, porque é muito lindo esse texto. É interessante. E quando que ele vai entrar com a ação para restaurar o equilíbrio dentro do Supremo Tribunal? Ele está falando do Brasil? Era do Brasil que ele estava falando? Eu não sei, Eu não sei. Porque... é o gato ou o Kiko. Né? É o gato ou o Kiko. E é muito curioso, porque quando você... É aquilo que você já tem falado várias vezes, Pavinato. O Gilmar Mendes, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, não vou cometer esse deslize, ele é um indivíduo que tem notabilidade. Tecnicamente, ele é perfeito se ele quiser. Tá? E ele talvez seja o mais capacitado de todos para realmente ocupar um papel, um cargo no Supremo Tribunal Federal. Me assusta que ele demonstre essa capacidade, essa clareza, quando diz respeito a outros países ou quando diz respeito a se manifestar em ambientes que não sejam... Porque parece que não foi no Brasil que ele falou isso. Ele falou isso, não foi no Brasil, não foi para uma rádio ou rede brasileira não, né? Eu não sei certeza, vou dar uma olhada depois. E ele não consegue ver o que está acontecendo no Brasil. Eu prefiro achar que, tudo bem, aquela cegueira que Brasília... Ele falou. Foi no X que ele colocou. No X, ou seja, é aquela cegueira que Brasília provoca. Qualquer pessoa que tiver oportunidade deveria passar 6 meses frequentando o Congresso Nacional e você vai ver o que é o mal que Brasília faz para o espírito. Ela causa uma cegueira nas pessoas, porque eles não conseguem ver mais nada. Não conseguem ver o povo, a sociedade, o equilíbrio, a política, eles não conseguem ver mais nada. E aí quando você olha com essa manifestação, você chega a ter até esperança. A gente estava conversando aqui antes de voltar, que você tinha ou não esperança sobre o Brasil. Você ouve isso daqui, ou lê isso daqui, você diz, pô, dá para você voltar a ter esperança. Porque é curioso, porque você tem um ministro que consegue perceber quais são as falhas de um sistema que não tem a democracia mais no seu dia a dia, que a democracia morreu. E morreu exatamente porque mataram o Estado Democrático de Direito. Aí você pega e diz, meu Deus... Ele estava falando em função do quê? Para defender algum posicionamento do governo brasileiro em relação ao Maduro, porque o governo brasileiro está querendo brincar de Tonho da Lua também. Não é só o Estadão da Lua, agora é o governo brasileiro. Tem hora que é Rutinha, tem hora que é Raquel. Porque quando você olha o que ele falou, o governo brasileiro, sobre o Maduro, é uma brincadeira. Porque ele simplesmente ignorou tudo o que está acontecendo na Venezuela. Ele ignorou a fraude, ele ignorou a ditadura, ele ignorou o abuso que foi cometido com o CNE, ele ignorou o abuso e o erro da Corte Suprema venezuelana, e ele está simplesmente que vê com grande preocupação as denúncias de violações de direitos humanos de opositores do governo do país vizinho. Ele está brincando? As pessoas estão morrendo lá. Ele quer o quê? Ele quer um exame de sangue das pessoas que morreram para testar o DNA, para saber se morreu ou não? Ele quer o quê? Um teste de balística para saber se a bala que matou o cara que estava na rua saiu de um policial venezuelano, que é para não atingir a polícia, de um miliciano venezuelano, da milícia bolivariana. Então, quando você olha, você percebe todo esse quadro. Ele começou com um deputado que foi condenado por excesso, como é que está aqui? Abuso de liberdade de expressão e da imunidade parlamentar. Por como é que um cara fala o que falou ali sobre a Venezuela, sobre a democracia na Venezuela, e com todo respeito a um dos homens mais bem formados do Brasil, na atualidade, o Gilmar Mendes. Poucos indivíduos têm a formação que ele tem no Brasil. Com certeza, não consegue entender a palavra quaisquer. Porque se ele entendesse a palavra quaisquer, só o que foi feito aqui foi a AGU, sei lá quem que mandou, foi o Ministério Público que mandou, foi a Procuradoria-Geral. Você olha e diz, mas peraí, ele pessoalmente, Gonê, vem aqui. Cara, quaisquer. Você não precisa ser um jurista para entender, você só precisa ser alfabetizado. Quaisquer. Você precisa ter aula de lógica. Aí quando você olha, qual é a conclusão que você chega?
e a esperança vai embora de novo, porque isso aqui é tudo, realmente, é um governo de atores. Olha, só para recapitular aqui tudo isso, nós temos Silveira, que foi preso com imunidade parlamentar, Marcel Van Hatten, que está sendo intimidado, coagido e perseguido pela Gestapo, a Polícia Federal Andrônica, né, por criticar o André Rodrigues. Nós temos aí a condenação do deputado Girão, que além de uma ofensa à imunidade parlamentar, representa uma violação clara de direitos humanos, porque tudo isso representa, falei antes, liberdade e igualdade são as bases dos direitos humanos. E se a igualdade é uma base, Erika Hilton é prova de que imunidade é só para quem é de esquerda. Janones é uma prova que a imunidade só serve para quem beija o anel. Não sei se é de metal ou de couro. Não quero nem saber. Nós sabemos que democracia é o poder de discutir absolutamente tudo e não há defesa democrática com o silenciamento. Não existe direito moral coletivo do Estado contra cidadão, porque isso fere os direitos humanos. Então o Brasil é um país que fere direitos humanos e saúda a Venezuela por estar de volta de mãos dadas com alguém da ONU em direitos humanos, e valendo lembrar que Lula, Dirceu, na época da eleição, disseram que a eleição na Venezuela foi limpa. Dirceu disse que nunca viu um processo tão democrático. Lula garantiu que não teve problema nenhum. O Itamaraty mandou o representante e hoje o Itamaraty faz uma nota dúbia e a Marina Silva disse que o Gonzalez ganhou a eleição. A Marina Silva disse isso hoje. E nós vemos o Gilmar Mendes num prazo de 10 dias, né, dentro de uma semana só, dizer que uma mulher presa por tráfico de crack tem o direito de responder o processo na sua casa porque é mãe de um menor de 12 anos, e aplaude Xandão, que não deixa uma cabeleireira com endereço fixo, com emprego fixo, ficar em casa tendo 2 filhos menores de 12 anos. Como é que a gente explica alguma coisa para alguém?